Fala, gente, tudo bem? Graça e paz de Jesus, graça e paz de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse é o nosso 20º vídeo aqui na nossa plataforma, que tem como tema devocionais aqui na nossa playlist. 20º vídeo! Nessa brincadeirinha, a gente já está gravando 20 vídeos com esse aqui. O que começou apenas com um devocional, que eu achava que ia fazer 1 ou 2, já está caminhando para 20 vídeos, e que assim continue com a graça do nosso Senhor. E o tema de hoje, galera, é um tema muito interessante. Olha o nosso tema: 3 pecados que talvez você não conhecia. Nós vamos falar sobre 3 pecados. Eu tenho certeza que pelo menos 1 ou 2 talvez você conheça, mas eu acho que os 3, só aqueles que já conhecem a Bíblia um pouco mais de tempo vão saber detectar esses 3 tipos de pecados, tá bom? Então você faz o seguinte, você vai pegando o seu bloco de notas. Eu sempre estou avisando aqui para pegar o bloco de notas, o caderno. Eu estou gostando do que eu estou vendo. O pessoal mandando foto para mim do caderno, das anotações, dos tópicos. Estou muito orgulhoso de vocês, viu, pessoal? Enquanto a galera tá procurando um caderno, você vai aproveitando para se inscrever nesse canal, para ativar o sino das notificações e deixar aquele like, meu irmão. Às vezes o vídeo tem 100 visualizações e apenas 17 likes. Dá para dar o like na sua TV, isso não é desculpa, tá bom? Dá para deixar o like. Agora que você já pegou sua caneta e seu papel, eu queria que você compreendesse algumas coisas conosco. Quando nós falamos sobre pecado ou pecados, existe uma matéria dentro da teologia que vai trabalhar apenas com o pecado. O nome dessa matéria é a martiologia. A martiologia vai trabalhar com um tema dentro da teologia sistemática que vai trabalhar o pecado. E quando nós falamos de pecado, normalmente as pessoas já têm uma coisa pré-definida na cabeça delas. Pecado é desobedecer o Senhor, transgredir a lei do Senhor, não fazer a vontade do Senhor. E não está errado, isso é uma maneira de se pecar. Mas hoje eu queria falar sobre 3 categorias de pecado, começando por uma que talvez você já sabe, eu tenho certeza que você já sabe. A primeira maneira de se pecar, ou o primeiro pecado que talvez alguns aqui ainda não conheçam, é o que nós chamamos de pecado contra Deus. O que é o pecado contra Deus? O pecado contra Deus é todas as vezes que nós transgredimos ou desobedecemos a palavra do Senhor. E dentro desses pecados nós temos, por exemplo, a incredulidade, nós temos a desobediência a mandamentos diretos da palavra do Senhor. Então todas as vezes que Deus nos entrega um mandamento, todas as vezes que Deus nos ordena o que nós temos que fazer e nós voltamos contra, viramos a face contra a palavra do Senhor, nós estamos pecando contra Deus. E antes de nós falarmos um pouco mais sobre isso, eu preciso que você entenda que a origem da palavra pecado ou da palavra pecar significa errar o alvo. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós erramos o alvo, e o nosso alvo é o próprio Deus. Então pecar é errar o alvo espiritual da nossa fé, que é o próprio Deus. Então pecar contra Deus é desobedecer de maneira direta ou indireta a palavra do Senhor. É quando nós não fazemos aquilo que deveria ser feito e quando nós fazemos aquilo que não deveria ser feito. Olha que interessante. Pecado não é só quando você comete o mal. Pecado é quando você também deixa de cometer o bem. Todas as vezes que Deus nos dá uma oportunidade de nós cumprirmos a palavra dele na vida de alguma pessoa, e nós simplesmente negligenciamos essa oportunidade, nós estamos pecando contra Deus. Por exemplo, quando Deus coloca um ímpio diante de nós, uma pessoa que não conhece a palavra, e nós negamos entregar o evangelho a essa pessoa ou falarmos de Jesus porque achamos que somos tímidos demais ou que não temos conhecimento, estamos pecando contra o mandamento do Senhor que diz: indo por todo mundo, pregai a toda criatura. Então todas as vezes que Deus coloca alguém diante de você que não conhece a palavra e você tem a oportunidade de pregar a palavra para essa pessoa e você não prega porque tem medo ou porque se acha sem conhecimento ou se acha uma pessoa fraca teologicamente, você está pecando contra Deus. Olha que incrível, pecar contra Deus não é só quando eu faço a
as coisas erradas. Pecar contra Deus é todas as vezes que Deus me dá um mandamento do que eu tenho que fazer e eu simplesmente não faço aquilo que tem que ser feito. Isso tudo é pecado contra Deus. Então a primeira categoria de pecado é o pecado contra Deus, é o pecado contra a palavra de Deus. O segundo tipo de pecado, esse aqui talvez você ainda não tinha ouvido falar, nós chamamos de pecado contra o corpo. O que é o pecado contra o corpo? Aqui a gente entra na soteriologia e na antropologia bíblica, porque uma vez o Espírito Santo habitando dentro do nosso corpo, a palavra de Deus diz que esse corpo precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao mesmo. Ou seja, esse corpo precisa estar santificado por meio da palavra de Deus e apresentado diante de Deus como um culto racional. Então, todas as vezes que eu peco contra o meu corpo, eu estou pecando contra o templo do Espírito Santo. Mas de que forma, pastor Elvis, nós conseguimos pecar ou nós pecamos contra o nosso corpo? Nós pecamos contra o corpo na primeira instância. A primeira instância nós podemos chamar de pecados sexuais. O pecado contra o corpo, ele atrela-se em primeira instância a pecados sexuais como a masturbação, como o adultério, a fornicação e outros derivados de pecados sexuais como o sexo com pessoas do mesmo gênero e outras coisas, o sexo com 2, com 3, com 4 pessoas, relações sexuais com animais. Todas essas coisas são pecados contra o corpo. Você não está pecando apenas contra Deus, mas você está pecando contra o templo do Espírito Santo que foi santificado para que o Espírito Santo pudesse habitar nesse corpo. E uma vez esse corpo sendo habitado pelo Espírito Santo, ele é um lugar de santidade. Então, todas as vezes que nós cometemos um pecado sexual, quer seja masturbação, adultério ou fornicação, nós estamos pecando contra o templo do Espírito Santo. Nós estamos pecando contra o corpo. Só que existe uma outra maneira de pecar contra o corpo que a maioria das pessoas não conhecem. E é aqui onde mora a problemática dos crentes. Porque Paulo diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu vos digo que todo aquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. A palavra de Deus mostra em várias situações Deus cuidando da nutrição do seu povo, como no episódio do profeta Elias, quando o Senhor coloca água e pão para ele comer e beber. A Bíblia diz que ele come e dorme e o anjo toca nele e diz: coma e beba, porque você vai fazer um trajeto muito longo. Então ele precisava estar reabastecido, nutrido para suportar aquela caminhada. O mesmo Deus que se preocupa com o meu espírito e a minha alma é o Deus que se preocupa com o meu corpo. Então pecar contra o corpo não é apenas os pecados sexuais que nós cometemos no passado e às vezes cometemos no nosso presente, mas pecar contra o corpo é fazer coisas que destroem a saúde do corpo. Pecado contra o corpo: fumar, tomar bebida alcoólica, comer coisas industrializadas, comer coisas que destroem o organismo, não fazer exercício físico, não praticar um esporte, estar acima do peso, não cuidar da sua saúde biológica. Todas essas coisas são pecados contra o corpo. O nosso corpo precisa ser tão zelado quanto a nossa própria casa. Você não dormiria numa cama bagunçada. Você não dormiria numa cama fedendo, uma cama suja. Você não viveria numa casa com lixo dentro dela. Então o Espírito Santo, que santificou o meu espírito e que está transformando a minha alma, ele precisa ter um lugar para habitar saudável. E esse aqui é que é um grande problema para mim, eu não sei se também é para você, porque a gente tem preguiça de fazer um exercício físico, a gente tem preguiça de se alimentar bem, a gente não gosta de frutas e verduras, a gente prefere comer sanduíche no meio da rua, a gente prefere comer um pastel cheio de óleo. Nós não cuidamos do templo de Deus. E nós, a Bíblia diz que somos mordomos, e uma das coisas que nós somos mordomos é do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo não é nosso.
O nosso corpo é do Espírito Santo. Então, uma das primeiras coisas a qual, melhor dizendo, um cristão deve cuidar é de si próprio, é do seu corpo. Então, todas as vezes que eu não cuido do meu corpo, eu estou pecando contra o templo do Espírito Santo. Você sabia dessa? Normalmente as pessoas pensam que é apenas os pecados sexuais, mas não o cuidar do corpo e não nutrir o corpo, se alimentando bem, dormindo na hora certa, acordando na hora certa, praticando exercícios físicos, é um pecado contra o corpo. E qual é a consequência desse pecado, pastor? Doenças, sedentarismo e até mesmo a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, pode ser que seja morte física. Então, nós precisamos, meu Deus, preciso voltar a me exercitar para cuidar do templo do Espírito Santo. Então, o segundo tipo de pecado é o pecado contra o corpo. Me diz aí se você sabia disso. Se você sabia que nutrir o corpo, não nutrir o corpo é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Terceiro tipo de pecado é o pecado contra o próximo. O pecado contra o próximo é um pecado tão contundente quanto o pecado contra Deus, porque Deus está no meu próximo, que é o meu irmão. Então, quando eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra o próprio Deus que habita dentro dele. E o que é o pecado contra o próximo? São as coisas que acontecem no dia a dia que me fazem pecar contra meu irmão. E pecar contra o próximo é algo tão contundente que Jesus disse que se nós tivermos uma oferta e estivermos mal com o nosso irmão, nós temos que deixar a oferta um pouco de lado, voltar ao nosso irmão, se reconciliar com ele, e aí então nós podemos entregar a nossa oferta ao Senhor. A reconciliação entre irmãos é algo de suma importância para Deus. Então, todas as vezes que eu peco contra o meu próximo, eu caio nessa instância de pecados. Contra Deus, contra o corpo e contra o próximo. Às vezes nós pecamos contra o próximo e nós queremos pedir perdão a Deus na hora da oração. E não é errado pedir perdão a Deus porque você pecou contra o próximo. Só que o que nós precisamos entender é que se nós pecamos contra alguém, é com aquela pessoa que eu tenho que me acertar. É a ela que eu tenho que pedir perdão. Pecar contra o próximo é algo tão contundente que existe uma pessoa que está do seu lado, que é a pessoa mais próxima de você, que é o seu cônjuge. E sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando um homem trata mal a sua esposa, as suas orações são interrompidas. Por exemplo, imagina que eu pequei contra a minha esposa, que eu adulterei contra ela, que eu a traí, aí eu vou diante de Deus orar e pedir perdão, e o texto diz que as minhas orações são interrompidas porque eu maltratei a minha esposa. Então, o que é que nós fazemos para resolver essa problemática? Você pode pedir perdão a Deus, você pode pedir perdão no gabinete do seu pastor e confessar o seu pecado para ele, mas o seu problema não está resolvido até você ir à pessoa com quem você pecou contra e confessar o seu pecado para ela. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu também tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Então é fundamental entendermos que se nós pecamos contra alguém, é com essa pessoa que nós temos que se acertar. Então o pecado contra o próximo é um pecado muito contundente, principalmente quando esse próximo é o seu filho, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai, quando esse próximo é alguém muito próximo de você, ou até mesmo o seu irmão de congregação. Quando nós analisamos esses três tipos de pecado, eles entram em uma consonância e se transformam em apenas um pecado. Todos esses pecados são pecados contra Deus, porque todas as vezes que nós pecamos contra alguém, que nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra o próprio Deus que criou os nossos irmãos e que criou o nosso corpo. Então todos esses pecados também são uma forma de pecar contra Deus. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é muito contundente quando ela diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Jesus está de braços abertos para nos perdoar. Jesus está de braços abertos para nos reconciliar com o Pai. E aí, você já conhecia algum desses três tipos de pecados?
Eu tenho certeza que pelo menos o pecado contra Deus você conhecia, mas você já conhecia o pecado contra o corpo? Você já conhecia também o pecado contra o próximo? Se você já sabia, comente aqui que eu quero saber. Se você não conhecia pelo menos um destes que eu citei, comenta aqui embaixo. E se você quiser um devocional falando de uma maneira mais pormenorizada sobre pecado e pecados, comenta aqui embaixo que a gente vai estar fazendo um vídeo especificamente para falar sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe e que nós todos os dias possamos se render a Jesus em arrependimento. Que o arrependimento seja algo contínuo na nossa vida. Que todos os dias possamos se arrepender dos nossos pecados, quer seja contra Deus, quer seja contra o nosso corpo, quer seja contra o nosso irmão. Que nós possamos estar rendidos diante de Deus e arrependidos dos nossos erros. Lembrando que arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda intelectualmente e você muda no seu comportamento. Que a palavra de Deus gere em nós um espírito de arrependimento e que nós possamos se arrepender dos pecados cometidos contra Deus, dos pecados cometidos contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, e dos pecados cometidos contra os nossos irmãos. Deus abençoe poderosamente, irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus. Tamo junto, família.